Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Tayana. Estarei com vocês acompanhando aí pelo chat a participação de vocês. Pega aí o caderno do aluno e vamos nos preparar para essa aula que promete hoje. Estamos aqui com o nosso professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia? Professora Tayana, mais uma vez aqui, retornamos depois desse feriado maravilhoso, todo mundo precisando descansar um pouquinho, né? Reabastecer as energias, tal, voltamos com uma aula um pouquinho diferente. Eu sempre gosto de colocar muitas perguntas para eu conversar com vocês, ouvir vocês. Desta vez também haverá perguntas, mas vamos alternar as perguntas. Na verdade, nós vamos ler toda a cena, né? Eu e a professora Tayana seremos hoje os atores dessa peça teatral, desta cena Rio de Janeiro em 1877. E vamos colocar algumas perguntas, né, para perceber como é que está a recepção, né? E se vocês estão entendendo o que a gente está falando, se vocês leram o texto por conta, porque a ideia é que, à medida que nós fomos trabalhando as aulas anteriores, as duas aulas anteriores, né, a gente fosse lendo aos poucos. E hoje uma retomada, né, um fechamento desse texto teatral, né? Lembrando de quais são os nossos objetivos e habilidades de hoje, né, professora? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é leitura dramática. E quais são aí os objetivos da aula? Reconhecer e analisar as diferenças e semelhanças no texto narrativo, comédia e tragédia. E posicionar-se criticamente ante os problemas urbanos enfrentados pelas cidades brasileiras, com base nas atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. E as habilidades? Identificar e explicar as diferenças entre comédia e tragédia. Posicionar-se criticamente diante do texto, defendendo um ponto de vista coerente a partir de argumentos. Isto. A ideia é que, sim, nós trabalhamos o texto teatral, né, diferenciando tragédia e comédia, mas assim como vocês já viram, né, a gente vai muito além de só discutir texto teatral. Eu queria que, neste momento, vocês pegassem esse caderninho aqui, olha, caderno do aluno do terceiro bimestre, e abrissem na página 90... Opa, tá aqui, ó, peraí. Na página 96, para acompanhar a leitura, tá certo? Então, o que faremos hoje? Hoje, leitura dramática da peça teatral O Rio de Janeiro em 1877, de Arthur Azevedo, relacionando as questões da atualidade, ou seja, o que nós já vemos fazendo ao longo dessa última semana, né? E conhecer a fundo as especificidades do texto teatral, como personagens, enredo, rubricas, né? Então, é isto. Personagem é quem atua no teatro, né? A pessoa, né, no teatro, tanto nos enredos, né, romances, contos, né? E as rubricas são aqueles textos de marcação, né? Chora, ri, um passo para trás, né? Mais alto, mais baixo, aquela indicação do que o ator tem que fazer. O texto teatral está marcado com rubricas. Antes de mais nada, antes de começarmos eu, professora Tayana, a interpretarmos aqui, eu queria que vocês respondessem a primeira questão em um minutinho, responda para nós. Você já participou de alguma peça de teatro na escola ou em outro lugar? Se sim, como eram os ensaios? Um minutinho e já voltamos. E vamos lá, a participação de vocês. A gente estava aqui lendo e rindo muito. O Luiz fala que ele nunca participou, mas ele tem vontade. Teve um outro aluno aqui que eu acabei de perder o seu nome, mas você falou assim que foi muito engraçado os ensaios, até mesmo mais engraçado do que a hora da peça. Nossa, numa peça de teatro, sempre a parte dos ensaios são bem legais, porque é a parte onde há a integração, a busca de intimidade com as pessoas, né, a confiança, né? A apresentação geralmente é um pouquinho mais tenso, mas é no momento dos ensaios que a gente cria os grandes vínculos, bem legal.
E tem o Leonardo também, que ele falou que já participou de peça, mas não ensaiou muito, não. Foi ali Opa, você bem não ensaiou? parecido com a gente. Tamo junto, vai ser a gente hoje, sem muito ensaio. Na verdade, uma leitura dramática não é encenação, né? Uma leitura dramática é quando a gente pega o texto e bate o texto, né, como no teatro se diz, para ler com o pessoal. A nossa leitura dramática são 29 personagens, por isso o grande desafio. Faremos, eu e a professora Tayana, todos os 29 personagens. Tem mais um aqui, Mais? dois, na verdade. Ótimo. Luiz, que ele fala que estudou as falas de forma que como que os personagens iam agir e tal, ele se preparou. E o Marcos também, os ensaios eram feitos decorando textos, incorporando as personagens, bem profissional o negócio aqui. Porque não tem teatrinho, né? Eu falei na primeira aula sobre isso, que tem um ator que ele falou que o teatro, mesmo aquele teatro que às vezes é mal feito, dá trabalho. Então tem que respeitar, né? O teatro sempre é um momento de veneração, né? Esse autor foi o Paulo Altran. O Paulo Altran, um dos maiores atores que o Brasil já teve, é um ator shakespeariano. Ele dizia isso, que mesmo o teatro, quando ele é amador, ou às vezes quando ele é precário, ele dá trabalho, porque envolve, no mínimo, a pessoa conversar com outras pessoas e buscarem um texto, buscar encenação. Então temos que respeitar. Eu estou me protegendo, viu, professora? Porque nós vamos hoje ler. Mas antes da nossa leitura, olha só, na tela, na página 96, você tem esta imagem, que é a relação de personagens da peça. O Rio de Janeiro, em 1877, de Arthur Azevedo, cena 2, é o que leremos daqui a pouquinho. Os personagens estão aí, olha, o mesmo, a política, a febre amarela, a ilustríssima, a seca, a inundação, city improvements, o boato, a capoeira, a subscrição, o beriberi, o cortiço, a conferência, o veículo, o engraxate, o carcamano, o poeta, a morte e o médico. Por que eu estou falando isso agora? Porque acredito eu que depois das duas últimas aulas que tivemos aqui, você já conhece os termos, né? O que é beriberi, febre amarela, sabe do que nós estamos falando. Daí a nossa preparação para a leitura. Na tela vocês podem ver os personagens que nós tratamos aqui nas últimas aulas. Em destaque, os personagens que tratamos. A política, a febre amarela, a ilustríssima, a seca, a inundação, city improvements e o beriberi. Foram os personagens que nós conversamos um pouquinho mais. Hoje falaremos mais a fundo dos demais. Na realidade, vamos ler, né? Página 96, todos? Então, professora Tayana, vamos lá? Nos acompanhem. Nossa leitura. Trecho da peça Rio de Janeiro, em 1877, de Arthur Azevedo. Calamidades, ei-las por cá. Pestes, moléstias, tudo aqui há. O fim do ano por cá nos traz. Somos, senhores, só coisas más. Não falta ninguém? Não ao que parece. Mas, como não gosto de dúvidas, a política, a principal das calamidades brasileiras, que amo e dirijo todas as outras, ordeno. Procedas à chamada geral. É já? Política. Presente. A fome não veio? Está jantando, talvez. Febre amarela. Presente. Eu não tenho cor política, apesar de ser amarela. Não escolho as minhas vítimas. Ataco a esta e aquela. A junta da higiene. Mas também não veio? Quer me parecer que está ocupada com algum parecer? A ilustríssima. Cá estou. Eu amo o povo, senhores, e as comunidades suas, mandando calçar as ruas em que moram os vereadores. A seca. Pronto. Quando aos homens faço guerra, andam desgraças aos molhos, secam-se as fontes da terra, abrem-se as fontes dos olhos. A inundação. Presente. São horrorosos meus feitos. Ai, que tragédias, que dramas. Os rios saltam dos leitos e os homens saltam das camas. A city improvements. Presente. Eu cá não sou de modéstias, do que as primeiras sou mais. Sou mãe de muitas moléstias e filha de outras que tais. O boato. Presente. Vocês me conhecem? Qual? Sou o boato, a mofina. Tenho 1000 nomes. Verrina,
a pedido e etc. e tal. Gente, eu sou capoeira. Não me assustam, não. Passo uma rasteira, tudo vai ao chão. Puxo uma navalha, sei desafiar. Sei, isto trabalha. E aí, que pinto 7, mato 17, guardo canivete e vou descansar. Gente, vamos lá, volta para mim, por favor. Olha só, começamos a nossa pequena encenação. Vocês acompanhem o texto, por favor, né? Então, o que acontece? A gente começou o texto com a fala do coro. Por isso, eu e a professora Tayana, como coro de duas vozes, né? Falamos aqui sozinhos. Na tela, a definição do que é coro. O coro no teatro grego clássico, era basicamente um conjunto de artistas que diziam suas falas em uníssono e por vezes dançavam, cantavam e usavam máscaras. Esse recurso, que envolve a prática da oralidade, é utilizado até os dias de hoje. Gente, o coro é muito importante numa peça teatral quando há. Né? Não é toda peça teatral que acontece, mas o coro ele dá voz, uma força de repercussão para o que está acontecendo. Por exemplo, nós vimos uma aula há 2 semanas atrás, na terça-feira da semana passada, a primeira aula que falamos de teatro, no Édipo, a questão do Édipo, né? Que o teatro grego acontecia num local enorme, às vezes um espaço para 15 mil pessoas, sem exagero. Então, num lugar onde não tinha microfones, a acústica tinha que ajudar. E o coro dava esta força. Né? O que é o coro? São várias vozes, por vezes ao fundo, cantando, contando e participando da cena. Inclusive no Édipo tem uma cena em que um personagem do coro, ele sai, vai à frente da cena e diz alguma coisa. Isso é maravilhoso, porque você percebe que algo tão grave aconteceu que o coro destoa a voz e a pessoa saiu daquele momento. Então, o coro é fundamental. O texto inicia-se com esta fala do coro. Calamidades, ei-las por cá. Pestes, moléstias, tudo aqui há. O fim do ano por cá nos traz. Somos senhores, só coisas más. Levando em consideração tudo aquilo que eu expliquei para vocês agora sobre o coro, qual efeito essa fala inicial do coro causa em quem está assistindo, causa na plateia? Levando em consideração todo o conteúdo do que vem depois. 2 minutinhos e já voltamos com as respostas de vocês. Participe conosco no chat, estamos curiosíssimos. Bem legal, o pessoal participando. Uma coisa que a gente não falou é que nós estamos na cena 2 desta peça, né, o Rio de Janeiro em 1877. Estamos fazendo uma leitura dramática, tentando interpretar, né, mas assim, com o texto na mão,
página 96, não esqueçam. Uma coisa muito importante que acontece nessa peça é que na cena 1, assim que os personagens entram em cena, eles já pedem aplausos. Eles pedem aplausos logo de cara, levando em consideração de que as coisas que eles falarão a partir da cena 2, né, não são coisas muito agradáveis. Então, aplaude logo agora, porque depois não vai dar vontade de aplaudir. Levando para a pergunta que o nosso querido aluno, eu não vou lembrar o nome dele, ele fez na última aula. Professor, isso é uma comédia ou uma tragédia, né? Então, olha, já começa pedindo aplauso, porque o que nós vamos falar não é tão legal. Professora, com relação ao coro, qual efeito essa fala inicial causa na plateia? O coro vir e falar, calamidades, eis-la por cá, pestes, moléstias, tudo aqui há, o fim do ano por cá nos traz. Somos senhores, só coisas más. Então vamos lá, a gente tem a questão do que eles sentem na hora que ouvem, né? Na hora que vê também a peça. Aqui no caso, eles falam em medo, Daniel falou medo, o Diogo falou emoção, o Gabriel falou estranhamento, a Nicole falou curiosidade e medo, eles estão assim nesses sentimentos. Agora tem uma professora aqui que deu Por favor. professora Nossa, que legal. Kátia, acho que é Kátia. Obrigada, Kátia, pela participação. Dá uma grande quantidade de coisas ruins que existem. Acho que várias vozes falando, ela viu teve essa impressão de quantidade. Isso, ótima resposta, professora Kátia. Vou pegar a sua como resposta padrão aqui, embora tenha gostado de todas, né? Sim. Porque a percepção da plateia é importante, né? Causa medo, causa receio, né? O pessoal colocou legal. Mas a professora falou uma resposta bem legal, porque você tem várias vozes falando ao mesmo tempo. E depois virão vários problemas. Então isso orna, né? Muito obrigado, professora Kátia. Valeu. Próxima pergunta. Um minutinho, por favor. Ó. Pensa comigo. Em sua opinião, por que as falas das personagens rimam ao capoeira? Gente, eu sou capoeira. Não me assustam, não. Passa uma rasteira, tudo vai ao chão. Puxa uma navalha, sei desafiar. Sei isto trabalha. É aí que pinto 7, mato 17, guardo o canivete e vou descansar. Não só a fala do capoeira, como as demais falas nesse início rimam. Na sua opinião, por que isto? Um minutinho e já voltamos. Então, professor Mauro, eles falam muito em relação a ritmo para dar musicalidade, então eles acreditam que isso dá o ritmo, dá a musicalidade para o poema. Vários falam, todos falam no mesmo esquema aqui. Da musicalidade, Sim. ritmo. Olha, bem legal. Eu não vou responder esta, eu vou deixar essa resposta para daqui a pouquinho, porque eu quero emendar com outra pergunta. Então, guardem isso, né? Por que existe um ritmo? Por que rima? Perfeito. Existe uma musicalidade, existem as rimas, tal, dá um ritmo, mas daqui a pouquinho eu vou tentar pensar uma outra pergunta emendando com esta. Mas vamos lá, na sequência. Professora Tayana, vamos continuar? Vamos lá, então. A subscrição. Eis-me aqui, sou a subscrição, mas sem a caridade benfazeja, a grande amolação, que tão somente almeja a condecoração. A conferência. A última expressão sou da oratória. Tenho feito o diabo a 4, já desertei da glória, e ando agora no teatro, mas é pior e mais pândega a conferência da alfândega. O veículo. Não, estou atrasado. Então, chegue-se. Eu sou o bonde, a carroça, a andorinha, a diligência, para dar cabo da existência dos desgraçados mortais. Ora, acreditais que eu não possa, do que efeito fazer mais? Beriberi. Eis-me, eu sou o Beriberi,
E como Otelo, nasci lá nos desertos africanos. Nasci para flagelo dos humanos e as mais moléstias meto num chinelo. Naturalizei-me brasileiro e firmei a minha residência na terra de Gonçalves Dias. Gosto muito do Nordeste e decididamente não saio de lá. Ainda não passei da Bahia, não faço casa da corte. Isto é, não fazes casos na corte. O cortiço? O engraxate? O carcamano? O poeta? A morte? E o médico? Eu sou a morte, a mor calamidade. Juro a fé do meu grau que sou doutor. Temos muita amizade, juramos constante amor. Está pronta a chamada. Agora que todos estão presentes, podeis falar? A ordem, isto não é república. Vamos lá então? Com relação a este trecho, quando a chamada é terminada, todos começam a falar ao mesmo tempo e param de falar por rimas. Aí a pergunta. Levando em hipóteses, por que isso ocorre? Levando em consideração o contexto da peça. Pensem assim, no começo, todas as falas eram rimadas. Neste momento, as falas deixam de rimar. Quando todos estão juntos, as rimas param, o ritmo acaba. Por que, na sua opinião, isto acontece? 2 minutinhos e já voltamos. E vamos ficar aqui com a resposta da Maria Luísa. Ela disse assim, para mostrar confusão, ou porque agora todas as calamidades estão reunidas. Olha, gostei muito da sua resposta. Olha, o texto começa com tudo organizado. É um palco, é um ambiente teatral, né? Então vamos apresentar. Quando as coisas estão acontecendo, a gente mostra, olha, chega um personagem, rima, outro personagem, tudo rimando. Temos um ritmo. Quando começa aquela confusão, esquece ritmo. A cidade está organizada ao redor de problemas, né? Febre amarela, beriberi, morte, médico, os problemas acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, o ritmo ele acompanha. Nada nesse texto é feito por acaso. Em geral, nos textos literários de qualidade, nos textos bons, nada ali está por acaso. Se ele começa rimando e a rima desaparece, tem um porquê. Eu interpreto dessa forma, assim como a aluna Maria Luísa, interpreto igualzinho a ela. Então, vamos continuar. Professora, como é? Vamos lá, então. Atenção! Digníssimas calamidades, é sempre com o mais vivo prazer que ergo neste recinto a minha não autorizada voz. Não apoiado. Neste momento solene, em que ides prestar contas dos vossos trabalhos, espero de vosso zelo e nunca desmentida perversidade,
que as referidas contas não sejam contas de grão capitão, o que não é de esperar da vossa reconhecida atividade. A boa vontade que vos caracteriza dá aso a que eu faça, de antemão, o melhor conceito de vossas diligências. Está aberta a sessão. Peço a palavra. Tem a palavra a febre amarela. Logo vi que era a primeira a falar. Esta senhora tem raízes no país, por isso lhe concede a primazia. Fale, cara amiga. Para bem poderes julgar os meus feitos deste ano, basta perceberes a verdadeira estima que consagra este cavalheiro. E todos os seus colegas, pretendo continuar com a mesma atividade em 1877. Se a tanto me ajudar a empresa Gari... Vamos lá, então. Todas as calamidades reunidas e a febre amarela promete continuar o mesmo serviço no ano que se inicia. Ou seja, a febre amarela promete que em 1866 fez um bom trabalho e continuará fazendo esse trabalho em 77. Qual crítica social está presente nesta e nas demais falas das outras calamidades presentes na peça? 2 minutinhos e já voltamos. Então, os problemas continuam aqui, segundo os nossos alunos. O Rodrigo diz, porque não irá ser resolvido, né? Os problemas continuam. A Iane falou que a febre amarela irá se alastrar cada vez mais. E o João Vitor fala que a saúde continua aí precária. Verdade. Notem que nós estamos falando de uma peça que se passa na virada de ano de 1876 para 1877. Então, você percebe que os problemas sociais, urbanos, né, não nasceram da noite para o dia, né? Eles estão aí e permanecem. A febre amarela prometeu que ia continuar e continua, persiste, está lá. Portanto, a crítica social está nessa. Passa o ano, entra ano, sai ano, a gente fala adeus ano velho, feliz ano novo, mas os problemas continuam lá, persistentes, né? É necessário que haja alguma coisa. A peça não está aí para poder mostrar, olha, está aí tudo bem. Não, está aí como uma denúncia. É preciso fazer algo. Vamos continuar, professora, indo para o final da peça. Se a nobre amiga que me precedeu na tribuna... Tribuna é a flor de retórica. Conseguiu fazer alguma coisa de merecer a pena, se foram devidos os esforços meus e da nobre junta da higiene... Junta que nunca está junta da higiene. Em todo caso, em 1877, redobrarão as nossas vigilâncias em que pese ao famigerado CAI. Pira, para a esquerda basta. Tem a palavra a inundação. Venho de Portugal. Tenho feito por lá alguma coisa pela vida
ou pela morte. Torno de novo a terra de Camões. Não está cumprindo a minha missão naquele reino. Vá que eu fico cá, para maior flagelo. Não tem nada. É viagem que ferve. Ela é a viagem na França, agora vai a Portugal. Está aqui na América. Chama-se a isto correr as 7 partidas no mundo. És uma inundação de viagens. Peço a dita. Tem a palavra. É preciso que em 1877 já nos encontre a postos. Está prestes a soar meia-noite, portanto peço que passemos a ordem da meia-noite. Está bem. Ponhamo-nos de novo a caminho. Tu, febre, não perca os teus créditos que possuis na Europa. Mata a torta e a direito e, sobretudo, agarra-te aos 30 botões. Ó, ilustríssima, continua a não mandar calçar as ruas e a contratar empreiteiros, agentes de trabalho que faça muito e ganhe pouco. Ó, inundação, faz o que puderes. Boato, ataca-lhes as reputações e penetra no íntimo da família para levar-lhes o desespero e a vergonha. Eles cá estão, o desprezo e a vergonha. Vamos lá então. Neste momento a política libera as calamidades, ordenando que continuem agindo na cidade. Vamos lá, que mensagem fica com essa ação? Notem quem libera as calamidades. Que mensagem fica bem clara aí para nós? Um minutinho e já voltamos. E vamos aqui às respostas. O Gabriel falou sobre a corrupção e o Richard fala que a política acaba ajudando aí nas calamidades. Aí vem negligência, vem vários aspectos. Os alunos estão falando até agora aqui, viu, Mauro? Bastante coisa. Olha, mas notem uma coisa muito importante. Está falando política, não políticos. Os políticos, sim, têm certo... Quando a gente fala de política, fala partidário, né? Eles têm seu papel fundamental nisto, mas quando a gente fala política, a gente fala de atuação social. Eu falei na última aula, né, que a palavra política vem de polis, que é a cidade em grego, né? Ou seja, é a atuação nossa no que compete a nós. Quando a gente fala política, sim, a política é você votar corretamente, é você eleger o vereador, o prefeito, o deputado, o governador, claro, mas é também você atuar de forma pertinente, você atuar de forma inteligente, preservando e cuidando da sua cidade, inclusive na escolha dos políticos, né? Notem, política, concordo plenamente, mas eu coloco em minha responsabilidade, na professora Tayana e em você também. Da sociedade, né? Claro, e notem, o personagem é política, não é político. Que também, claro, também tem sua parcela de culpa, porque ele se coloca como liderança, se coloca como voz e também tem que ser, também tem que responder pelos seus atos. Acaba representando, né? Claro, vamos para o final da peça. Ó, capoeira, faze as tuas eternas tropelias. Não te amedronte o termo de bem viver, nem que te assentem em praça na armada. Tu confere, amola o próximo. Veículo, continua a tua sociedade com os médicos. Ó médico, ceifa. Ó beriberi, ceifa. Ó morte, ceifa. Cumpre todos o vosso dever. Ó seca, a ti está reservado o mais importante papel entre as calamidades que hão de afligir a nação brasileira em 1877. Há bom número de anos que não pões em prática o teu valor.
Vai agora e tira o ventre da miséria. Escolhe para a sede de teu domínio uma província próspera e feliz. Goiás, por exemplo. O Ceará? Ide, meus irmãos, trabalhai pela santa causa da desumanidade. Quanto a mim, hei de contribuir com o que estiver ao meu alcance para a desgraça pública e particular. Ide. Vamos! Vamos, tinha que falar junto, né? Vamos. Mais uma vez, 1, 2, 3 e vamos! Isso, vamos lá. Gente, conseguimos, professora. Lemos a peça inteira, a cena inteira. Vamos lá então. Qual é a sua opinião sobre o conteúdo da cena que acabamos de ler? 1 minuto e já voltamos. Que bacana saber que vocês gostaram aí da interpretação da peça, da dramatização dessa cena. E você pode seguir a gente aí na nossa rede social, no Instagram, né, que é Língua Portuguesa, CMSP_EM. Língua Portuguesa, CMSP_EM. Inclusive, o Mauro ali dá um spoiler da aula, eu também, a gente sempre comunica com vocês, recebe atividade de alunos, eles estão participando, só falta você lá, participe com a gente. Então, vamos aqui à resposta dos nossos alunos. A Adriana fala que acaba retratando o que está acontecendo, né? O que já aconteceu e o que continua acontecendo. Eles falam crítica social, toda essa questão. Eles falam até a questão da ironia também, que é bem trabalhada, né? Trabalha com a ironia perfeito, e a né? crítica o tempo inteiro. Porque nós estamos falando de problemas sociais que aconteciam em 1877, né? Que não acontecem mais, acabaram, não existem mais. Claro que não. A literatura ela se renova no dia a dia, no cotidiano. Existem problemas sim que ficaram para trás, ainda bem, mas acredito que muitos dos que estão aí não. Então é importantíssimo. Quando nós, nas últimas aulas, trouxemos para o debate a sua cidade, é porque nós estamos, claro, discutindo uma peça que trata os problemas do Rio de Janeiro, de 1877. Porém, problemas que são atualíssimos, pertinentes para a sua vida e para a minha vida. Muito do que acontece aí, acontece com certeza na sua cidade, na minha cidade. Talvez não da mesma forma, mas é importantíssimo que nós estejamos atentos e sejamos críticos e sejamos atuantes. Claro, de maneira inteligente sempre. E, claro, coloque sua opinião sobre a nossa leitura dramática. Não colocamos muito a cara na hora, porque queríamos que vocês acompanhassem o texto, né? Porque alguns de vocês podem estar sem o texto aí, então foi importante que você acompanhasse pela tela. Mas eu queria saber como seria a sua interpretação. Por isso, essa atividade não será apenas uma atividade, será um desafio. Olha só, atividade desafio. Os jogos teatrais são ótimas formas de conhecer com mais profundidade os textos e os autores dramáticos. Um dos mais simples é a leitura dramática. Chame seus colegas de turma e organize a leitura dramática da peça Rio de Janeiro em 1877, de Arthur Azevedo. Um dos grandes desafios dessa cena é a quantidade de personagens, mas também é uma das qualidades, pois há personagens para todos. Se possível, grave a leitura dramática. Que tal um podcast? Conte sempre com o apoio do seu professor para a organização das atividades. Compartilhe tudo com a hashtag #EuNoCMSP. Conte para nós como foi também a leitura dramática sua e dos seus alunos no nosso Instagram, né? Língua Portuguesa, CMSP_EM. É isso, professor? Acertei? Sim, eu sempre esqueço, eu sou horrível Língua nisso. Portuguesa, CMSP_EM. Estamos lá ansiosos para ouvir, assistir, ver a sua leitura dramática.
Professora Tayana, foi muito bacana a aula de hoje. Gostei muito de fazer esse jogo teatral com você. Também gostei. Obrigado. Quero agradecer aos professores que estão aqui agradecendo. Nós que agradecemos a vocês por terem nos acompanhado. E avalia aí a nossa aula. Não esquece de deixar o seu comentário, o que você achou. Tem o QR Code, o link. Entra lá e fale a sua opinião sobre a nossa aula de hoje. Um grande abraço. Estamos de volta aqui na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.